As profissões mais tradicionalistas tinham um certo preconceito com o digital? Acho que era uma coisa mais, não, como que vocês enxergaram isso antes e hoje, assim, cara? Já vou começar com uma pedreira, uma bomba, né? já. Com uma pedreira, cara. Na verdade, não só tinha muito preconceito, como ainda tem. Ainda tem? Ainda Mesmo tem. depois da pandemia, ainda tem, cara? Mesmo depois da pandemia. Primeiro, obviamente, justamente pelo tradicionalismo da medicina, o próprio CRM, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, ele veta o médico, muitas vezes, da parte de marketing, de propaganda, né? É aquela coisa, você é bom, mas você não pode vender que você é bom. Porra. É proibido, é falta ética. Você, às vezes, recebe até chamadas do CRM por conta disso. Uhum. Então, você tem que aprender como fazer o marketing, como fazer a sua promoção dentro dos preceitos éticos que o Conselho Federal de Medicina permite. Justo. Então, essa já é a primeira diferença. Então, justamente pelo fato do Conselho Federal vetar muitas coisas, muitos médicos têm preconceito em relação a quem faz, e quem faz muito bem feito. Sim. Nós somos um dos pioneiros a começar a fazer, e eu lembro muito bem quando a gente começou a rede social. Você lembra quando vocês dois abriram o Instagram? Você lembra? Eu Foi lembro, eu não conversando queria, com o outro. Eu abri ela primeiro abriu e primeiro. ele não entendia por que começou a acontecer. A gente ia chamado para alguns programas de televisão, ou dar entrevista e tal, e eu recebia muita pergunta depois. E eu dava o meu e-mail. Olha só, aquela época, tipo, mais de 10 anos atrás, eu dava o meu e-mail pessoal. Dá Se tiver alguma dúvida, cartão, ó. E aí eu recebia dúvidas, assim, das mais diversas que vocês possam imaginar, e de todos os tipos de pessoas. Sobre partos e tal. Sobre saúde tudo. da mulher, sobre parto. E às vezes perceber pessoas, assim, às vezes muito mais simples, que queria tirar uma dúvida, mas que não tinha oportunidade, porque não tinha médico na cidade, ou porque o médico do posto não conseguia atender. E aí, às vezes, a gente respondia uma coisa e aquilo transformava a vida de uma pessoa. Uau. E aquilo foi incrível. E aí eu comecei a receber tanta pergunta, mas tanta pergunta, eu comecei a não dar conta de receber os e-mails. Eu falei, como que eu posso informar as pessoas de uma maneira leve, sem ser uma consulta, mas podendo transformar a vida dessas pessoas por alguma coisa? Foi a ideia de começar a fazer post. Então, no post, das perguntas que eu mais recebia, eu comecei a fazer posts assim. Falar sobre saúde da mulher, falar sobre candidíase de repetição, sobre infertilidade, sobre parto, enfim. E foi aí que foi meu primeiro contato com a rede social, usando, né, o doutora Érica Mantelli. Você lembra quanto tempo faz? Olha, logo foi que começou o Instagram. 2011. Tipo 2011, 2010, 11. 2011, mais ou menos. Aí eu fui primeiro que ele falou, o que você tá fazendo? Não sei o que, pra quê? Aí eu falei, eu quero ajudar, eu quero informar. E a gente começou a receber tanto feedback, foi tão legal essa troca, eu sempre tive uma troca muito legal com as pessoas que me seguem e tal. E aí foi assim que começou, aí ele logo veio também, e aí nisso até que começou a vir pessoas nos procurar, porque, te vi no Instagram, tive indicação, porque a gente sempre coloca, né, quando faz a ficha do paciente, de onde é, pra saber se é algum outro colega médico, se já é paciente da clínica, enfim. Aí começou, hoje em dia, mais de 90% indicação, Instagram, redes sociais. E uma coisa interessante, a gente não começou com rede social, a gente começou com televisão. A gente já tinha assessoria de imprensa, a gente ia em muitos programas de TV, rádio, fazia jornais, revistas, um monte de coisa. E eu falei que tinha muito preconceito. Eu lembro até de amigos meus médicos, quando eu comecei a ir nos programas de televisão, os primeiros programas que eu fui, falavam, que ridículo, você quer aparecer, fica indo em programa de TV, que absurdo, e que não sei o quê. E eu nunca dei bola pra isso, né? Eu sempre segui o meu mindset no que eu tinha que fazer, naquilo que eu tinha me proposto a fazer. Então a gente começou com TV e aí na sequência a gente foi para as redes sociais. E aí nas redes sociais muitas vezes a gente trazia coisas que a gente fazia na TV e postava também. Então dava muita entrevista falando sobre os assuntos mais variados de saúde da mulher, sobre parto, sobre gravidez. E aí depois emendou nas redes sociais e hoje, obviamente, as redes sociais cresceram muito mais. É um canal de visualização muito maior. E é impressionante como tem isso, né? Esse lance da... Pô, mas... Que isso, né? Tá aparecendo na TV. Cara, é o fundamento básico, né? Que se você não tem atenção, você não tem oportunidade. Sim. Atenção é como se fosse a commodity primária para você ter a oportunidade de expor a solução que você oferece para o mundo. As pessoas que, por exemplo, estão estrangulando em qualquer... Ela não tem atenção. Sim. Quantas pessoas são excelentes profissionais? Sim. Você deve conhecer uma porrada. Sim. Você deve conhecer uma porrada e falar assim, cara, aquele médico é bom, aquele doutor é bom. Ou até fora da medicina, obviamente. Cara, aquele cara é bom. Mas, às vezes, o mecanismo dele de venda, cara, o próprio marketing, ele não sabe causar a atenção das pessoas pra realmente parar e ouvir o que ele tem a oferecer, né? Exato. E uma coisa legal que a gente percebeu nas redes sociais, pro lado médico, que aproximou muito a gente das pessoas e nivelou igual. Porque antigamente, na medicina, né, o médico, ele era como se tivesse uma posição superior. É o Deus. Né? E isso e mudou muito essa relação, graças a Deus. Eu tenho um grande amigo, muito... o Fabiano Barcelos, ele fala que o cardiologista, Ele é assim, cardiologista. todo médico acha que é semideus. O cardiologista tem certeza.
Ele brinca. A gente brinca assim também com o A neurocirurgião. gente fala disso do neurocirurgião. Mas isso mudou muito. Então, hoje em dia, até por conta da informação ser muito democratizada, né? Você encontra todos os assuntos de tudo, todo o tempo, você vai se informar. Então, o paciente já vem muito mais preparado. Então, a gente consegue também compartilhar, até conduta, sugerir, ouvir o lado deles. Então, tá uma relação muito mais igual, muito mais humana, muito mais próxima. Vocês acham que vocês tiveram dificuldade pra podar limites com as pessoas? Então, já que vocês são pessoas públicas, que ajudam divulgando com informação gratuita das pessoas não quererem abusar ao ponto... ali no DM, querendo consulta gratuita, já, sabe? assim, Isso óbvio, vem o muito. CRM veta isso, claro, e a gente também jamais faria um atendimento, a gente tem que conhecer Sim. o histórico, hoje em dia até tem a telemedicina liberada, mas como telemedicina mesmo, a consulta é uma consulta. A minha consulta presencial dura 1 hora e minha consulta por telemedicina também. Às vezes, 45 minutos, você tira o tempo do exame físico. Mas a gente tem que colher todo o histórico e tal. Então, a gente fala, olha, infelizmente, nesse ponto eu não posso te ajudar, você tem que procurar. Então, a nossa ideia é sempre dar uma orientação pra pessoa saber o que fazer, qual o norte, mas nunca passar um tratamento, né, via direct e tal. Mas tem a gente galera pede. manda foto. Pede. Ah, olha, apareceu isso aqui em mim. Pá, tira foto. Ah, Eu falei, ainda bem que eu sou casado com uma ginecologista Eu também, entendo. porque se ela pegar o meu É só inbox no nudes? Instagram, é complicado. É só nudes. manda, É só as apareceu uma cabeludas. manchinha aqui, tem não sei o que tal, o que eu faço? Tem Recebe muita também? gente que manda. Oh, com certeza. Com certeza. E vem as Mas mais só, você variadas recebe só perguntas, como perguntas médicas, né? né? Só perguntas Ah, médicas. então tá bom. Só. Vou dar uma olhada depois. E é muito legal que, por exemplo, o fundamento, e vocês fazem isso com muita maestria, né? O fundamento é você gerar um conteúdo genuíno, um conteúdo de valor, um conteúdo de transformação. Não guardar, né? Porque tem muita gente, tem muito profissional que vive, por exemplo, a teoria da escassez. Ele não conta o que ele sabe, porque Tipo, segredo, alguém né? já perguntou isso, se vocês contam tudo que você sabe, como é que as pessoas vão querer marcar consulta com você? Você já vai entregar todo o ouro. Eu falo assim, não existe concorrência quando você tem a certeza de quem você é e do que você faz. Boa. Não existe concorrência. Tanto que na nossa clínica nós temos mais 10 ginecologistas. E não são concorrentes nossos. Trabalham com a gente, fazem parte da nossa equipe. Muito pelo contrário. Quando a gente fez o curso Marco Zero, que a gente deu a palestra e tudo mais, a gente conta exatamente tudo que a gente faz, tudo que a gente estudou, por onde a gente começou, tipo o caminho das pedras, né? Tudo que acontece. Por quê? Eu quero mais é que os médicos ajam dessa forma. Nós mudamos a maneira de agir porque a Érica, desde o começo, quando entrou na faculdade, já queria fazer ginecologia e obstetrícia. Eu não. Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei querendo cirurgia cardíaca. Queria ser Deus também. Eu queria ser Deus, aí me contentei em ser só anjo mesmo, caiu um patamar. E aí no 5º ano de medicina que eu passei pela ginecologia e obstetrícia, né, no internato da faculdade, e me apaixonei pelos partos. Mas a maneira que eu via os partos acontecendo me assustavam. Mulheres largadas no corredor, gritando sozinhas, parindo sozinhas, né, cheio de violências obstétricas. Vocês já chegaram fazendo um Fazia dia? 20 num plantão de 24 horas, fazia 20 nascimentos. Era muito. Uma coisa absurda. Então, assim, não dava atenção, as mulheres sem orientações, um pré-natal mal feito, faltando exames. Então, assim, cheio de violências obstétricas mesmo, né? E no serviço público ainda mais. E aquilo me assustou. E eu falei, puxa, alguma coisa tá errada, né? Um momento tão lindo, o momento mais mágico da vida de uma pessoa e se torna um grande trauma. E muitas vezes você conversava com essas pessoas no pós-parto, elas falavam, não quero passar por uma experiência dessa nunca mais na minha vida, foi a pior coisa da minha vida. Você fala, tá errado. Não era para ser assim. E aí depois, quando nós passamos a estudar toda a parte de psiquismo fetal, quando a gente começou a ver que os bebês dentro da barriga da mãe, eles têm uma capacidade de aprendizado, eles sentem o que a mãe sente, né? A mulher, quando fica nervosa, ansiosa, ela está produzindo hormônios, tudo aquilo está passando para dentro do bebê, através da placenta, e vai mexendo muitas vezes com a arquitetura desse bebê que está sendo formado, e já tem vários estudos mostrando de consequências pós-nascimentos de mulheres que passaram por traumas muito grandes, né, ao longo da gestação. Lembrando que o maior trauma do ser humano, a própria psicologia explica isso, é o nascimento. É verdade. É o nascimento. O bebê está num ambiente quentinho, protegido, no escuro, tudo, né, aconchegante. Aí abruptamente vem para o ambiente externo, frio, gente falando, ele é arrancado da mãe, levado para longe, Já é toma uma aspirado. vacina na hora. Toma um tapa na bunda. Antigamente tomava um tapa na bunda, né? Ainda, enfim. Separava da mãe, Separava da deixava mãe. em berçário. Então, assim, o nascimento é um momento traumático. E quando a gente percebeu que, poxa, se na gravidez, ao longo da gravidez e no parto, se eu mudar essa forma de fazer um pré-natal, de acompanhar essa gestante e de mudar a forma de nascer, eu mudo o ser humano.
eu consigo mudar